Citologia mitocôndria. Gurizada, olha só, nós estamos falando agora, começamos a falar de uma estrutura que é super importante no Enem e nos vestibulares. Quando a gente fala de mitocôndria, a gente fala, e aí o pessoal diz que muita gente não sabe do que eu estou falando, a gente fala de uma vedete dos vestibulares. Ou seja, uma organela, uma estrutura que aparece em todas as células, especialmente nós estamos falando dos seres eucariontes. É uma estrutura que tem uma importância fundamental porque ela é responsável pela produção de energia nas nossas células, no nosso organismo. Bom, em relação a isso, a gente pode dar uma olhadinha ali no slide e a gente vê que as mitocôndrias estruturalmente são formadas por duas membranas. As duas membranas que formam a mitocôndria formam no seu interior uma crista que vai ter uma importância fundamental nessa produção energética, nessa respiração. De novo no slide a gente vê que são organelas responsáveis exatamente pelo que eu estava falando, pela respiração celular na forma de ATP. A respiração apresenta 3 etapas. A ideia é que nós tenhamos agora apenas uma pincelada, uma passagem por essa respiração. Lembrando que são 3 etapas denominadas de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Ao lado nós temos a referência da ocorrência, onde essas etapas da respiração ocorrem, que é no citoplasma, porque a glicólise então é fora da mitocôndria, ela não ocorre dentro da mitocôndria especificamente, e o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, de novo no slide, mostrando que é na matriz mitocondrial este ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, que é a fase de produção de maior quantidade de energia nas cristas mitocondriais, cuja referência eu fiz agora há pouco. A gente fala em Enem, vestibulares, a gente começa a lembrar das questões que essas provas, essas vias de seleção aí cobram de vocês. E tem uma coisa que a gente tem que lembrar e não pode esquecer, que é o fato da mitocôndria ter o seu próprio DNA. Observem que quando nós falamos o seu próprio DNA, é uma referência especificamente ao fato de que o DNA da mitocôndria é diferente do nosso DNA. Nós não temos o mesmo material genético que uma mitocôndria tem. Então uma mitocôndria seria, e alguns cientistas levantaram essas hipóteses, um corpo estranho no nosso organismo. Um geneticista, inclusive, levantou a hipótese em uma ocasião de que nós seríamos seres transgênicos originalmente pela presença desse DNA mitocondrial estranho ao nosso DNA original, que é o DNA nuclear. Vejam bem, isso traz algumas implicações. Este DNA presente nas mitocôndrias, ele sempre, primeiro ponto importante, sempre é herdado da nossa mãe. Portanto, nós, homens, jamais transmitimos o nosso DNA mitocondrial para os nossos filhos, que sempre receberão, repito, este DNA mitocondrial vindo da nossa mãe. Se esta mulher tem 2 filhos homens, um filho homem, somente filhos homens, ela não vai ter sequência na transferência do seu DNA mitocondrial, porque estes meninos não terão nos seus filhos o seu DNA mitocondrial. Fui claro? Outra coisa, este DNA mitocondrial, assim como o DNA dos cloroplastos, claro que aí estou falando de uma organela especificamente de células vegetais. Aquele cloroplasto ali que é responsável pela fotossíntese, por isso uma referência grande, né, a esse processo, que é o processo da fotossíntese, mostra na sua parte de baixo um detalhe desse cloroplasto, que é exatamente o DNA próprio que ele tem, além das outras estruturas que também fazem parte regularmente dessa organela. Vejam, observem o seguinte, se eu tenho 2 estruturas, e aí as células vegetais têm 2 estruturas com DNA próprio, as mitocôndrias e os cloroplastos. Nós temos aí uma possibilidade de também inventarmos, entre aspas, novo material genético para estas células. Do que é que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, em casos de transgenia, que nós sabemos que podem ocorrer em função de um gene exógeno, que é um gene externo, ser colocado dentro de uma célula que não o contém normalmente, né? E com isso nós conseguimos transferir material genético, modificar o material genético daquela célula receptora desse DNA, desse material genético.
Ora, algumas questões perguntam como essas técnicas, como isso se desenvolve. Temos técnicas tradicionais que utilizam seres vivos, né, que são vetores desse DNA, normalmente bactérias ou mesmo vírus, ou técnicas utilizadas em laboratório, com aceleradores de partículas, por exemplo. Outras técnicas também podem utilizar essas estruturas, este DNA mitocondrial ou este DNA do cloroplasto. Por quê? Porque este DNA está no invólucro, numa espécie de uma proteção, que é exatamente a organela celular. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que se nós temos um DNA, nós temos novo RNA e nós temos nova proteína. Nós temos uma capacidade interna da mitocôndria e do cloroplasto de produzir este RNA com o seu próprio DNA, que nós já falamos aqui tantas vezes, né? E uma nova proteína, ok? Como nós estamos falando de cloroplasto, vamos olhar no slide que agora a gente vai dar uma passadinha também pela fotossíntese. Observem, a fotossíntese é formada por duas etapas. Nós falamos antes nas etapas da respiração, que eram três: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Agora a gente está mostrando na tela de novo que a fotossíntese é formada por duas etapas. A etapa fotoquímica, também conhecida como etapa clara, porque ela é a etapa que usa efetivamente a luz, e a próxima etapa, que é a etapa química ou fase escura da fotossíntese. O grande objetivo, nesse caso, não é a produção de energia, que era o que acontecia na respiração, que era o que acontecia na mitocôndria, mas sim a produção de matéria orgânica. Ora, estamos falando de plantas. O que as plantas querem? O que as plantas precisam fazer? Produzir matéria orgânica. E a base dessa matéria orgânica é especificamente a glicose. Formação de carboidratos, formação de açúcares, que serão convertidos depois na utilização dessa substância na mitocôndria para a produção de energia. Ok? Essa fotossíntese, voltando para os slides, ocorre na parte interna do cloroplasto. Ali está aparecendo para vocês também o que é utilizado, né? A água, as setinhas mostram a luz, a água e o CO2 sendo utilizados, retirados pela planta dos seus respectivos substratos, né? O CO2, por exemplo, retirado do ambiente, né? E a produção do oxigênio a partir da quebra dessa molécula de água. Isso é um item simples, mas um item importante. E, voltando para a tela, o CO2 produzindo a partir da utilização dos seus componentes, produzindo a molécula de glicose que eu havia comentado e falado para vocês. Ok? Foram dicas relacionadas a duas organelas muito importantes, com todas as suas generalizações ou mesmo especificidades, todos os seus detalhes, né, suas peculiaridades, que são muitos, né, e que a gente aqui deu uma rápida passagem, uma rápida pincelada. Ok? Uma grande prova para vocês, um grande abraço e até mais.